porque não é nada novo. Quando é matéria que tu nunca viu, eu vou fazer mais paulatinamente. Ou se eu acho que tu viu mal e porcamente, como refração, no final do ano passado, eu vou fazer como se tu nunca tivesse visto. Mas a ideia que eu tenho para hoje é simples, ó. Primeiro, o que a gente já viu sobre espelho plano? Primeiro, uma revisão rápida. Espelho plano. Tem lá um espelho plano, tem um objeto diante desse espelho plano. Como é que eu desenho a imagem? Pega dois raios refletidos no espelho para cada ponto do objeto. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Os raios refletidos, ao atingirem o olho de um observador, esse observador supõe sempre que a luz anda em linha. Por isso que eu prolongo os raios para saber de onde o observador acha que os raios estão vindo. Por isso que esse ponto objeto gera aquele ponto imagem. Faço a mesma coisa para um ponto inferior do objeto. Não importa o ângulo que tu escolhe para fazer o raio refletido. Esta é a reta normal. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Os raios que penetram no olho do observador, o cérebro do observador diz para ele, a luz anda em linha reta. E ele jura que a luz está saindo daqui. Ele não percebe que a luz está saindo dali. Aliás, nós que sabemos como é que o espelho funciona, né? Já percebemos isso. Unindo os pontos imagem, geramos a imagem a partir do objeto. Características da imagem gerada por um espelho plano: igual em tamanho, está à mesma distância do espelho que o objeto. Direita, virada de cabeça para cima, assim como o objeto. Virtual, ela é feita de prolongamentos de luz, não é luz de verdade, ela não é palpável, ela não é projetável. E reversa, se tivesse uma segunda cabeça aqui, né? Ou enantiomorfa, para ficar bonito. Elas são simétricas em relação ao espelho. A imagem e o objeto são simétricos em relação ao espelho. Legal. Pois não. Toda imagem não seria plana? Ou tem imagens? Não, tem imagens reais. Hoje já vão aparecer elas. Daqui a pouquinho já vai aparecer ela. E é muito legal que na física lá tu faz a experiência e tu vê a imagem no papel projetada, né? Dá de fazer em casa. Tem videozinho no YouTube bem legal. A partir de hoje vocês vão poder fazer isso. Olha só, galerinha. Isso foi revisão. O novo, teoricamente, eu acho que eu já falei disso, acabo falando automaticamente. Mas o que pode ser novo é a translação. A translação de espelho plano. Transladar é mudar de posição, né? Então imagine um objeto diante de um espelho plano. Vamos supor que esse objeto está a uma distância x. Claro que a imagem se formará a uma distância x. Assim nós percebemos que objeto e imagem estão distantes um do outro de 2x. Se eu pego este objeto, mantenho ele no mesmo lugar onde ele estava, mas agora eu afasto o espelho da posição original, a posição original do espelho era aqui, ó. Eu afasto esse espelho para uma posição y. Antes a distância era x, lembra? Certo? A distância era x. Eu fui lá, o espelho estava aqui. Eu fiz assim, ó. Ficou y metros para trás de onde o espelho estava. Qual é a nova distância da imagem ao espelho? Obrigado. E qual é a nova distância entre objeto e imagem? 2x mais 2y. Porém, no começo, eles estavam distantes 2x, né? Tu vê que curioso? Eu mexi o espelho uma distância y para trás e a imagem acabou mexendo 2y, porque se era 2x a distância e passou a ser 2x mais 2y, vocês devem concordar comigo que da posição original da imagem para a nova posição, ela se deslocou 2y. Com letras é sempre mais difícil acompanhar. Se tu tocar para números, fica idiota. Quer ver? 3 metros aqui. Quanto que é aqui? E o total?
6, guarda para mim 6. Aí eu fui lá e peguei o espelho e afastei 2 metros para trás. Se era 3 e eu afastei 2, qual é a nova distância? E aqui, e o total? 10, né? 5 mais 5 na matemática profunda, 10, né? Se era quanto antes? De 6 para 10 a imagem foi quanto para trás? De 6 para 10. 4. Mas quanto que eu mexi o espelho? 2 metros, né? Eu mexi o espelho 2 metros, a safada da imagem mexeu o dobro. Certo? Com número deve fazer de cabeça, é fácil. Com letra o cérebro dá umas engasgadas. Tens que treinar o teu cérebro para aceitar letras como se fossem números. Senão tu nunca será bom em matemática nem em física. Por que é boba a prova com 3 metros e afasta 2 metros, vai para 10? Por que essa prova é boba e essa é Ninja Mutante Power Plus? Porque ao fazer a prova com as letras, eu estou fazendo a prova geral para todas as possibilidades numéricas. Enquanto fazendo a prova com números, eu estou provando apenas uma única situação. Legal! Conclusão: o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Cuidado! Isso quando eu afasto ou aproximo o espelho. Porque se eu estiver me olhando no espelho, o espelho está a 1 metro de mim, um espelho grande, e eu jogo o espelho 1 metro para a direita, não vai mudar nada. O espelho nem se aproximou, nem se afastou de mim. Ou seja, mexer o espelho assim, ó, não muda nada. É assim que é transladar o espelho. Quando tu mexe o espelho na tua frente, tu instantaneamente vê a imagem no novo lugar dela. Tu não tem que esperar. Isto mostra que a imagem mexe o dobro do que o espelho mexe no mesmo tempo. Isso só é possível se a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. O 2 parece um 0. Não entendi, professor. Se eu estou parado e tem um ônibus, um espelho aqui, que atrás tem um espelho, rede e espelho. Se essa coisa móvel se desloca para lá com 100 km por hora, se eu estou me olhando no espelho, eu vejo a imagem se distanciando de mim. E ela estaria a 200 km por hora em relação ao meu corpo. Certo? Porque a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Como é que eu vou tentar te pegar na avaliação mesmo? Na avaliação eu vou escrever verdadeiro ou falso? Mexendo um objeto 2 metros, a imagem mexerá 4 metros. Falso, por quê? É o espelho que mexe, não é o objeto. Se um objeto se mexer 2 metros diante de um espelho, a imagem tem que se mexer 2 metros. Certo? Se tu caminha 2 metros para frente diante do espelho, a tua imagem tem que caminhar 2 metros. Se não, chama um padre. Se ela andar 3 ou 4 metros, ela sair correndo na tua frente, chama um padre porque a coisa é feia. Beleza, galera? Então essas são as pegadinhas clássicas. Um sujeito corre em direção ao espelho com 10 metros por segundo. A imagem se aproxima dele com 40 metros por segundo. Deixa eu pensar. Se eu corro a 20 metros por segundo em relação ao espelho, com que velocidade a imagem se mexe em relação ao espelho? 20. Só que em relação a mim, 40. Dessa vez funcionou. Dessa vez eu mexi o objeto e dobrou também em relação à velocidade, né? Porque na verdade eu não pedi em relação ao espelho, eu pedi em relação à imagem. Ou seja, olha quantas maneiras eu posso te confundir, né? Tu tem que estar muito consciente do que está acontecendo, né? Só com exercício tu vai tirar as tuas dúvidas. Como? Exatamente, ou esse caso aqui, ó, é essas dicas que eu estou te dando. É para isso mesmo, exatamente. Então essa vai ser a tarefa perfeita. Sobrando um tempinho até no final da aula, de repente vocês começam agora e eu já vou tirando as dúvidas. Qual era a página que tu tinha visto ali?
página? Página 6, ó, a colega já viu que tem exercício que fala exatamente disso. Outra coisa que é importante é a rotação de espelho plano. Rotação de espelho plano. Que história é essa? É tu pegar um espelho que está numa posição e tu gira ele para uma nova posição. Tu gira ele de um ângulo alfa. Sempre tentando fazer a prova literal para exercitar teu cérebro. Antes dele ser girado, vamos supor que tinha um raio de luz que chegou fazendo um ângulo beta. Um ângulo de incidência beta. Qual será o ângulo de reflexão? Beta, obrigado. Que lei é essa? Primeira ou segunda lei da reflexão? Primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são Então a segunda lei é a que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Qual é a distância angular entre o raio incidente e o raio refletido? Obrigado, beta mais beta, 2 beta. Muito bom. A reta normal está presa no espelho, né? Se eu giro o espelho de um ângulo alfa, quanto que a reta normal gira? Alfa, né? Tá grudada, né? Concorda comigo? Então, se esse raio incidente passa reto e bate no espelho na sua nova posição, qual será esse novo ângulo aqui, ó? Antes era beta, certo? Só que agora eu girei o espelho de um ângulo alfa e a normal estava grudada. Esse ângulo aumentou ou diminuiu em relação a esse? Pode pensar o quê? Deixa eu pensar aqui. Qual é o ângulo entre essa linha e meu braço? Ó. Entre essa linha aqui, vou fazer outra aqui. Entre essa linha e esse meu braço, que ângulo é? 0, obrigado. Fazendo assim, o ângulo aumenta ou diminui? Aumenta, né? Se eu girar esse braço aqui de 30 graus, que ângulo tu acha que vai aparecer aqui? 30, parabéns. É que é tão óbvio que não dá pra acreditar, entendeu? É tudo óbvio, sabe, né? Como é que é minha aula, né? Eu te pergunto obviedades pra ver se tu tá ligado, pra ver se tu tá me olhando, pensando comigo. Não é um cálculo que eu te peço, né? É sempre uma coisa óbvia. Com letra, teu cérebro falha, eu tenho te falado isso, porque é abstração. É pra isso que eu tô te treinando, pra que um dia tu seja mais do que números. Então vamos lá. Girei, tava alfa, aqui, vamos lá, vamos de novo, aqui. 30. Agora eu vou pegar, os braços estão amarrados, tá vendo? Ó, um gira, o outro gira, do mesmo ângulo. Agora eu vou pegar esse braço horizontal e vou girar mais 20 graus. Qual é o novo ângulo? Se eu girei mais 20, o novo ângulo agora é... Com número é ridículo. Com letra, tu não deixa o teu cérebro travar. Tu fala pra ele, não, meu querido, te vira, pensa. Tava beta o ângulo, né? Normal e reta de chegada, era beta. Fui lá e girei um ângulo alfa. Qual é o novo ângulo? Isso, era o beta que já existia, mais o alfa que cresceu. Show. Aí vai ter um novo raio refletido. Que ângulo vai ser esse aqui, ó? Beta mais alfa, porque o ângulo de incidência, isto é a da reflexão. Obrigado. Qual é a distância angular entre o novo raio refletido e o raio original? 2 beta mais 2 alfa, ou 2 alfa mais 2 beta, sem problema. Muito obrigado pela participação. Qual era a distância angular original? 2 beta. E a nova? De quanto aumentou a distância angular? É, né? De 2 alfa. Porém, eu girei o espelho de quanto? De alfa, né? Quando eu rotaciono um espelho plano de um certo ângulo alfa, os raios refletidos rotacionam 2 alfa, o dobro. A rotação angular que os raios sofrem é o dobro da rotação angular que o espelho sofreu.
Se eu giro um espelho plano de 30 graus, os raios por ele refletidos girarão de 60, o dobro. Isto é rotação de espelho plano. Quando o professor falou isso, eu decorei na minha mente assim, ó. O que eu fizer com o espelho, ocorre o dobro com a imagem. Se eu transladar um espelho, transladar, né? Não é fazer isso. Se eu transladar o espelho x metros, a imagem transladará 2x metros em relação ao objeto parado. Se eu fizer a translação do espelho com 1000 metros por segundo, a velocidade de translação da imagem em relação ao objeto parado seria 2000. Se eu rotaciono um espelho de 45 graus, os raios por ele refletido rotacionarão 90 graus. É sempre o dobro. Legal mesmo é tu conseguir de repente num guardanapo, quando estiver lanchando, daqui a uns 2 dias, fazer essa prova para ti mesmo. Certo? Aí tu tá fera. Se tu conseguir esboçar essa prova, né, e entender o que tu fez, putz, aí tu tá fera, bicho. Tu nunca mais vai esquecer essa encrenca. Outra coisa importante, acoplamento de espelho plano. Cara, eu lembro que eu fiquei chocado quando eu descobri esse detalhe que eu vou te apresentar aqui, ó. Quando tu pega 2 espelhos planos, espelho E1 e espelho E2, e bota eles com um certo ângulo alfa um com o outro, quando tu bota um objeto aqui entre esses espelhos, cada espelho gera uma imagem. A I1, por exemplo, e a I2. Porém, esta imagem vira um objeto para esse espelho e ocorre a reflexão da reflexão e linha. Esta imagem vira um objeto para esse espelho e ocorre a reflexão da reflexão. Ou seja, para um objeto vai ter mais de 2 imagens, mais do que as imagens geradas individualmente pelos espelhos. E os caras foram para o laboratório tentar entender essa porcaria e começaram a mexer o ângulo entre 2 espelhos planos e contar o número de imagens formadas. Eles perceberam que esta fórmula bobinha, ó, 360 sobre alfa menos 1, onde alfa era o ângulo entre os espelhos. Eles perceberam que esta fórmula podia adivinhar o número de imagens formadas pelos espelhos. E aí, com isso, a gente passou a usar essa equação. Ou eu te falo o número de imagens que 2 espelhos geram e tu calcula o ângulo entre eles, ou eu te dou o ângulo entre 2 espelhos planos e te pergunto quantas imagens vai formar para cada objeto. N é o número de imagens para cada objeto. Alfa é o ângulo entre os espelhos. Esta fórmula eu estou te empurrando boca abaixo porque ela não é dedutível. Não existe uma conta que se faça, está aqui, aproveita. Que é muito absurdo, né? Em 2015, com todo o avanço matemático, nos últimos anos, de repente nesses últimos anos, algum nerd da internet ficou sabendo disso, foi lá, perdeu alguns dias e entrou para a história fazendo a primeira dedução dessa forma. Eu particularmente nunca cheguei a pensar nisso, é uma coisa que me dá vontade, mas às vezes preciso ir no banheiro, né? Então é difícil. Galerinha, acabou a aula. Essa era a aula 4. Esta era a aula 4, ele faz essas provas que eu fiz também, bem bonitinho. Ah, tem questões bem divertidas. Eu vou sugerir páginas 4, 5 e 6 para contemplar a dica da colega. Então, para essa aula, a tarefa é 4, 5 e 6, claro que é a tarefa mínima. Professor, Pois não. um exemplo que você tinha dado, acho que ano passado, as bailarinas, quando fizeram. Sim. Eu não lembro, tipo, tu podia fazer. Sim, sim. O exemplo que eu sempre coloco para os alunos, se bobear vai ter, tá? Geralmente tem essa questão das bailarinas. Deixa me ver. É exercício da página 5. Aí não tem graça se eu falar de novo, entendeu?
Porque é bacana vocês tentar, ainda mais que vocês já viram uma vez a maneira de pensar. Então é o 4.16 da página 5, a questão, a famosa questão das bailarinas. E ele ainda fez aparentemente, ele ainda fez um verdadeiro falso, né? Ele melhorou a questão. Então tá bem legal, aí nós vamos treinar essa questão das bailarinas. É que o cara botou pássaros, né? Eu fiz com bailarina que vocês sabem, eu sou fã do balé. Pena que eu tive que parar de dançar. Mas tudo bem. Passou. Ó, agora vamos para a aula 5. Aula 5.